Olá, no vídeo de hoje eu quero ensinar os pais e cuidadores de crianças de 0 a 3 aninhos que queiram fazer leitura em inglês para os seus bebês. Vou ensinar algumas técnicas de como fazer a criança prestar atenção enquanto você faz a leitura. Eu sou Priscila, professora de inglês, tradutora e pedagoga. Trabalho com ensino de inglês há mais de 20 anos e estou criando o canal Study Box Baby, que é um curso que eu desenvolvi para os pais que querem ter filhos bilíngues. Vamos lá! Se você não tem noção nenhuma de inglês, você deve estar se perguntando: nossa, como que eu vou ler? Como que eu vou fazer uma leitura para o meu bebê se eu não sei inglês? É muito simples e eu posso afirmar que dá certo, porque na minha casa nós conversamos em inglês com o meu bebê. Meu bebê vai fazer 2 aninhos. Mas o meu marido não sabe inglês, ele sabe só o básico e ele me ajuda com esse incentivo de falar inglês o tempo todo com o nenê. Eu trabalho a maior parte do tempo, então a maior parte do tempo meu bebê fica com o meu marido e o meu marido não fala inglês, mas ele aprendeu esses comandos que eu vou compartilhar aqui com vocês. São comandos bem simples, pequenas frases e bastante vocabulário que já ajuda nesse comecinho bilíngue, né, da aprendizagem bilíngue do seu bebê. O que é importante a gente ter em mente? Antes de fazer a leitura, eu recomendo que você se prepare para essa leitura. Então, por exemplo, você tem um material na sua casa, um livro, pode ser em português ou não, pode ser em inglês, tanto faz, desde que tenha muitas imagens. E por que eu falo que não importa que idioma esse material está? Porque, na verdade, você vai criar a história, você não vai ler a história do jeito que está ali no material. Pode até ser um livro sem escrita nenhuma. Tendo imagem, você vai usar sua criatividade e criar essa história para a criança. Então você não vai ler um livro, né? Você vai contar uma história para o seu bebê. Então, mesmo que você não saiba inglês, você se preparando antes, eu vou recomendar aqui um dicionário para isso, né? Então você pega o material e você vê todas as imagens que você vai querer trabalhar com a criança, imagens que você imagina que vai chamar a atenção da criança. Nesse dicionário, vocês podem digitar a palavra e ouvir. Tem uma opção, vocês clicam no som, tem a opção de ouvir a pronúncia. Então não tem como ser difícil, né? É só ouvir a pronúncia daquela palavrinha e vocês podem, depois de estar preparado, contar a história para o bebê. Bom, então você, tendo-se preparado, vai chegar o momento de você sentar com a criança e fazer a leitura. Então, desde o convite para essa leitura, você já vai falar em inglês. Só olhar para ela e falar: let's read. Vou deixar escrito aqui: let's read. Vamos ler. Então esse let's é um dos comandos que eu recomendo para trabalhar a segunda língua com o seu bebê. Daí ele vai ver o livro colorido. Eu escolhi esse livro que é First 100 Words. Em português significa as primeiras 100 palavras. Se você não tiver esse material, não tem problema. Pode ser, como eu expliquei, algum material que você tenha com bastante imagens que chame a atenção do bebê. Esse livro eu vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse. Se quiser adquirir, fica já prático para vocês saberem qual que é o material. É o material que eu comprei bem depois, tá? Meu bebê já tinha mais de 1 aninho quando eu comprei esse material. Antes disso, eu trabalhava outros livros, né? Livros em português, livros em inglês, porque eu deixo ele manusear e aí os materiais não duram muito tempo. Esse ele é todinho de capa dura, então se o seu bebê quer usar mais, ele é mais resistente. Então é um material que eu quis investir para ensinar inglês para o meu bebê. Vou comentar também, um pouquinho antes de já falar dos comandos, sobre as técnicas de criar uma criança bilíngue. Vou deixar o card aqui de um outro vídeo que eu fiz, que são basicamente 3 técnicas para as famílias que querem aderir ao bilinguismo em casa. A leitura, ela se enquadra nas 3 técnicas que eu comento no vídeo sugerido aqui, no vídeo anterior. E, basicamente, na terceira técnica, que é Time and Place, é a técnica de que o pai ou a pessoa que mais passa tempo com o bebê escolhe um determinado momento, um determinado lugar para falar inglês com a criança. Então essa é uma atividade muito útil para essa prática do Time and Place que eu sugeri no outro vídeo. Enfim, você convida a criança, let's read, e deixa explorar desde a capa, tá? Você pode falar assim: look, that's an apple. What color is the apple? E aqui a gente introduz, né? Além do vocabulário, a gente começa a introduzir as cores e tudo que a gente conseguir explorar aqui. Então o comando look, that's
e o nome da palavra, ele é muito utilizado para a leitura, tá? Vocês podem trabalhar, na verdade, com todas as imagens fazendo o comando. Wow, look, this is a teddy bear. E tem o singular, this is a teddy bear. E eu vou ensinar no plural, quando tiver, por exemplo, duas coisinhas, né? Wow, these are shoes, red shoes. E eles gostam de explorar porque é coisa do dia a dia deles também. Por exemplo, quando a gente tem os bichinhos que eles sabem os sons, você pode até colocar, né? How does the duck go? Quack, 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 quack. Bike. Eu não dificulto muito, tá? Se tá, por exemplo, escrito aqui triciclo, eu falo bike, que é o que ele aprendeu até o momento. Muitas coisas, que nem pro meu bebê, o truck começou a ser diferente do tractor agora. E eu deixo ele falar o que ele quiser. Eu não corrijo nesse momento da leitura. Outra coisa também que eu deixo muito o bebê fazer é se interessar por uma determinada imagem. E aí eu falo com ele sobre aquela imagem. Se ele aponta para o pillow, eu vou explorar essa imagem aqui até ir para outras e de repente eu chamo a atenção para outras, mas eu brinco com ele e falo, wow, that's a lion. It's a lion in a pillow. What color is the pillow? Ah, the pillow is green. And what color is the lion? Ah, the lion is brown. Então eu exploro bastante a imagem que o meu bebê se interessou. Depois, né, tem várias palavras, aí vocês vão ver qual vocês prepararam para falar. Ao longo do tempo vocês vão aprendendo mais e se preparando mais. Na hora de virar a página, a gente pode bater, né? Tap, tap, tap. Let's turn the page. Wow, look! How many things we see in these pages? That's a baby bottle. And a bib. What color is this bib? Ah, this bib is blue. What color is your bib? E aí eu pergunto pro meu bebê, qual é a cor do seu babador? Toda oportunidade que eu encontro fora desse momento de leitura para conversar com o meu bebê, eu exploro o vocabulário. Por exemplo, eu estou lá dando almoço para ele e eu vejo o babador lá em cima para colocar. Eu falo, oh, that's your bib. Look, that's your bib. What color is your bib? Ah, your bib is white. Então eu exploro também fora dessa realidade. Por exemplo, eu vou ensinar as frutas aqui na leitura. Ah, that's an apple, a green apple. And this is a banana. Nham, 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 nham. Orange. Sempre que eu estou explorando na leitura e eu vou oferecer a fruta para ele comer, eu já aproveito e falo também em inglês para reforçar. A repetição, ela é o que faz a criança lembrar, memorizar e consolidar o aprendizado do inglês. Como não só a criança, mas eu sou professora de inglês, qualquer idade que a gente trabalha, né? Os métodos são trabalhados por repetição. De novo, eu vou virar a página. Tap, tap, tap. Se ele quiser explorar mais coisas aqui, eu deixo, né? Take your time. Tipo, sem pressa, pode explorar. Aqui já entra mais alguns verbos que são coisas que eles fazem. Sentar, andar, brincar. E é mais complexo para o neném entender alguns verbos já de início. Eu fiz a leitura há muito tempo para o meu bebê sem explorar essa página, por exemplo. Eu fui explorar essa página agora que ele já está quase completando 2 aninhos, porque ele já sabe, já consegue entender mais de palavras individuais, né? Além de só aprender, por exemplo, television, clock, ele já consegue aprender frases com 2 palavras, ele consegue alguns verbos. Então, quando eu vou fazer aqui o walk, 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 eu pego meu dedinho e faço walk, 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 walk. E aí, quando eu pego para caminhar com ele fora, quando a gente vai passear, eu pego na mãozinha dele, eu também falo walk, 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 para ele lembrar, né? Uma maneira de rever fora aqui no momento da leitura. Temos mais algumas outras palavras, então sempre dessa maneira que eu ensinei. Você se prepara para a pronúncia da palavra e vai mostrando, falando, that's a clock, this is a TV, tem várias maneiras de falar, né? That's a chair. Depois de um tempo que o meu bebê aprendeu e já releu, e então ele consegue me responder. Quando eu falo, what's it? Ele fala, clock. Ele mesmo, às vezes, aponta, porque ele me copia, as crianças copiam os pais, né? Ele aponta para alguma imagem e fala, what's it? Ele me pergunta, what's it? E eu nunca vou ignorar a pergunta que ele me fez. Então eu falo, that's a TV. E quando vai para a sala, que tem a televisão, eu mostro a TV e falo, what's it? Ele fala, TV.
Então, fora do contexto da leitura, a gente pode explorar bastante o vocabulário. E assim vai por todas as páginas. Então, os comandos básicos são let's read. Depois vocês vão mostrando, né? Que eu ensinei aqui, what's it, ou that's a, it's a. Tem a pergunta dos bichinhos, que aqui a página tem bastante bichinho, vocês podem falar assim, how does the cow go? E aí, logo, né, numa segunda vez, uma terceira vez, eles interagem cada vez mais com vocês. Eu vou deixar todos esses comandos escritos bonitinho para vocês poderem praticar. E aí, fica para vocês prepararem apenas o vocabulário do material que vocês escolherem ler, né, contar a história para o bebê. É isso, quando termina, a gente pode até explorar agora o final do material, que repetem algumas imagens e vai servir como uma revisão para o bebê. Então ele revê o que ele aprendeu, vocês podem explorar um pouco mais, deixe eles manusearem o material, né? As crianças gostam muito dessa, a gente fala touch em inglês, né? De tocar, de pegar. E quando termina, vocês podem até, né, comemorar e falar assim, that's all done! Para tornar sempre uma atividade divertida para a criança e para os pais. Eu amo passar um momento desse com meu filho, que é a terceira estratégia que eu comentei do vídeo, que eu gravei outro vídeo aqui falando das 3 estratégias para criação bilíngue, e eu adotei para minha família a terceira estratégia, que é ter um lugar determinado, né, para falar em inglês com ele. Então, hora e lugar. Sempre que eu vou brincar com ele, é essa hora e lugar que eu escolho para falar em inglês com o meu bebê. E é muito divertido, é muito prazeroso fazer leitura de livros ou escovar os dentes. Bom, então é assim que eu faço a leitura de livros para o meu bebê. Eu sei que é totalmente possível para quem não é fluente em inglês trabalhar um pouquinho de inglês por dia com a criança. Eu vivo essa experiência na minha casa. Como eu disse, o meu marido não fala inglês, ele passa a maior parte do tempo com o meu bebê. E o meu bebê vai fazer 2 aninhos, está falando um monte de coisa em inglês, também fala em português, então ele vai crescer com os 2 idiomas simultâneos, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer criar o seu filho bilíngue, não deixe de se inscrever no canal, porque eu vou preparar mais vídeos relacionados, vou fazer vídeos sobre as rotinas, como que a gente pode aproveitar as oportunidades para falar inglês com o bebê. E é isso, se inscreva, curte o vídeo, quem gostou pode comentar, pedir conteúdo que eu preparo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!